considerado, né, o nosso grande paraíso ambiental, já enfrenta um regime de mudança climática, né? Isso ficou muito evidente em 2020, quando o Pantanal teve a pior queimada da sua história. 1/3 do Pantanal queimou. Desse 1/3, cerca de 43% era uma área que nunca tinha queimado antes. O fogo de repente se espalha, a gente precisa sair muito rápido, porque fica muito quente, não dá nem para respirar. Olha só como é que tá. O Pantanal é uma preocupação crescente. Que o digam os que viram de perto esta semana uma nuvem gigante de cinzas e areia. Uma das onças, que teve queimaduras de 3º grau, morreu horas depois de chegar ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. A casca grossa do tarumã centenário não segurou as chamas. A árvore queima por dentro. É tanta poeira que o dia termina em tons alaranjados. A vegetação seca... E as cicatrizes disso ainda são visíveis até hoje. Acho que foi um ano desesperador para todo mundo, né? E quando a gente caiu na real mesmo, era fogo de todo lado. E assim, quando você sai no combate, assim, sem preparamento, sem nada, ali você vai com a cara e a coragem, e você vê que não é brincadeira, é fogo, né? Não é fácil você chegar ali e tentar o fogo chegar na nossa comunidade cada dia mais perto, as pessoas aqui pedindo ajuda e a gente sem saber o que fazer. O que a gente passou em 2020, você ir lá apagar um fogo, de repente você vê aquele fogo brotar de novo, entendeu? Porque ali você está no meio do Pantanal, aquele fogo tudo ali espalhado, de repente você consegue apagar. Quando você olha para trás, o fogo está brotando em meio ao estrume, entendeu? Aqueles estrumes de animais. Então, assim, montar a brigada pantaneira, a nossa brigada, né? A gente só tem a agradecer muito. O projeto das mudas também foi no ano passado, devido aos impactos da natureza em 2020 com os incêndios. Muitas árvores, muitas áreas foram queimadas e a gente perdeu muitas árvores nativas. Tem muitas espécies de árvores que já não tem mais, tanto como tinha antes. E isso afeta desde os animais, os pássaros, os bichos, tudo, né? Porque é a comida deles. Então a gente fez o projeto em parceria com a associação também, as empresas, e aí de fazer as mudas nativas na região. E aí a gente tem umas pessoas que trabalham como bolsistas, eles ganham uma bolsa para estar ajudando no dia a dia aqui. Então a gente, desde coleta de sementes até a produção das mudas, a gente já entrega as mudas prontas para plantar. E a gente participa de alguns plantios também. Você tem bosques inteiros, florestas inteiras de árvores que se chamam de mortas em pé, que elas foram calcinadas, morreram, mas não caíram. Num regime de mudança climática, a gente tem o desafio de como restaurar o Pantanal. A Solange Queda, que é uma cientista do Mato Grosso que trabalha com restauração de áreas que foram queimadas em 2020, ela dá um exemplo muito prático. Ela diz, na Mata Atlântica, na Amazônia, você tem lá a chuva, você produz uma muda e você espera a chuva para poder plantar. Só que no Pantanal, quando começam as chuvas, começa a cheia. E como é que você planta debaixo d'água? A gente planta agora porque esse solo está bastante úmido ainda. Diferente do cerrado, que a gente planta quando começa a chover. Então, nós vamos fazer experimento desde agora até na época que começar a chuva.
Isso é só um pequeno exemplo de como é desafiadora a restauração do Pantanal, que é uma ciência que está começando a ser construída, né? E está sendo construída é como trocar o pneu com o carro andando, no momento em que se tem um regime de mudança climática, porque tem estudos da UFRJ que mostram que nas últimas 4 décadas o Pantanal aqueceu cerca de 4 graus. Isso é 4 vezes mais que a média global. Está realmente mais quente, não é a sensação de que está mais quente, está mais quente. Esse monte de areia que você está vendo aqui não existia. Há 5 anos atrás não existia isso aqui. E essa baía aqui, ela ainda vai secar esse ano. Quando essa areia era jogada na mata ciliar, isso aqui não acontecia isso aqui. Mas depois que começaram a jogar dentro do rio mesmo, tirar de um lugar e colocar no outro, aí está acontecendo isso aqui, a altura que está de areia que vocês estão vendo aqui. O Pantanal está mais seco, ele perdeu da década de 80 para cá cerca de 30% da sua superfície de água. A estação seca também está se prolongando e a estação de cheia, de inundação, que durava 6 meses, está concentrada em 3 meses, segundo os dados do Mapa Biomas. Quando se pensa em Pantanal, a gente pensa na planície alagável, mas ela depende dos rios, do Rio Paraguai e das cerca de 4.000 nascentes que estão no Planalto. E o Planalto não está sob a proteção legal que a planície tem. Então, são aprovados projetos de pequenas hidrelétricas, de PCHs, que em seu conjunto elas retêm a água que viria para a planície, então menos água, né? O temor de muitos cientistas, de ambientalistas, é que ainda menos água comece a chegue na planície. O Pantanal, ele é exuberante, ele é superlativo em muitas coisas e também na crise hídrica, porque ele já sofre com um regime de seca e ele já sofre com uma série de ameaças à sua própria sobrevivência. A gente tem no Pantanal uma série de sinais de mudança, né? E uma série de indicadores. Um dos mais curiosos e um dos mais literalmente sonoros são as ariranhas. As ariranhas são as lontras gigantes, elas são as maiores lontras do mundo, 1,70 m de comprimento. Né? E a ariranha é som, a ariranha faz barulho, a ariranha é super comunicativa, ela tem uma vida social intensa e elas são muito suscetíveis a impactos causados pelo ser humano. Então, a ariranha faz barulho, mas ela não gosta dos barulhos provocados pelo homem. A ariranha vive nos rios, então a ariranha precisa de muita água. A ariranha se alimenta de peixes e ajuda a controlar a população de piranhas, mas se você tem impacta na migração dos peixes, e as PCHs podem fazer isso, você impacta na população de ariranhas. Então, elas são um excelente indicador ambiental, né? Elas são chamadas também de onças do rio. O rio é das ariranhas.